Eu nunca vou esquecer o dia em que ouvi aquelas palavras saindo da boca do meu próprio pai. Era uma noite de domingo, daquelas em que a família se reúne em volta da mesa para discutir assuntos importantes. Pedro, meu irmão 2 anos mais velho, havia acabado de ser aprovado em medicina na universidade particular mais prestigiosa da cidade. Eu, com 17 anos recém-completados, aguardava ansiosa para compartilhar que também havia sido aprovada para a administração em uma universidade federal. "Precisamos conversar sobre o futuro de vocês", disse meu pai enquanto minha mãe servia o café. "Pedro vai precisar de todo o nosso apoio para cursar medicina. É um investimento no futuro dele. E nosso também." Sorri, imaginando que em seguida viria o reconhecimento pela minha conquista. Afinal, eu havia estudado tanto quanto meu irmão, com a vantagem de ter sido aprovada em uma universidade pública. "E quanto a Clara?" perguntou minha mãe, me olhando com aquele semblante que hoje reconheço como piedade disfarçada. "Clara." Meu pai fez uma pausa que pareceu durar uma eternidade. "Filha, nós simplesmente não temos como bancar 2 faculdades ao mesmo tempo. A federal é gratuita, mas tem os custos de transporte, livros, alimentação. Eu posso trabalhar meio período", respondi rapidamente, já sentindo um aperto no peito. Foi quando ele disse aquilo que me marcaria para sempre. "Vamos ser realistas. O Pedro tem mais futuro. Um médico na família muda nossa história. Você pode esperar um pouco, talvez fazer um curso técnico primeiro. Ou talvez encontrar um bom rapaz, se casar." Minha mãe abaixou os olhos, em silenciosa concordância. Pedro pareceu constrangido, mas não disse nada. E como poderia? Era seu sonho que estava sendo priorizado. "Vendemos o terreno que sua avó deixou para nós", continuou meu pai. "Vai dar para cobrir boa parte das mensalidades do seu irmão. O resto vamos completar com nossas economias." Aquele terreno. O único bem que minha avó havia deixado como herança para a família. A mesma avó que me ensinou a ler, que dizia que eu era brilhante e que um dia iria longe. "Mas pai, aquele terreno..." A vovó sempre disse. "Sua avó entenderia." Ele me interrompeu. "É um investimento no futuro da família." Engoli as lágrimas que ameaçavam cair. Não queria dar o gosto de me verem fraquejar. "E quanto a mim? Como vou para a faculdade?" perguntei com a voz mais firme que consegui encontrar. Meu pai abriu a gaveta da mesa e tirou um envelope. Empurrou-o na minha direção com um sorriso que tentava ser gentil, mas que só revelava pena. "É um vale-transporte semestral. Vai ajudar você a economizar enquanto procura um trabalho para se manter. É o que podemos fazer por você agora." Olhei para aquele envelope como se fosse uma ofensa materializada. Comparado ao investimento de dezenas de milhares de reais na educação do meu irmão, aquele vale-transporte era quase uma piada de mau gosto. Naquela noite, deitada na minha cama, ouvi meus pais conversando no quarto ao lado. "Ela vai entender um dia", dizia minha mãe. "O Pedro tem mais chance de ser bem-sucedido. É só olhar as notas dele, a determinação. A Clara sempre foi mais sonhadora." Sonhadora. Era assim que definiam minha personalidade determinada, minha visão diferente das coisas. Como se sonhar fosse um defeito e não uma qualidade. Na manhã seguinte, durante o café, Pedro tentou me consolar. "Quando eu me formar, vou ajudar você, maninha. Prometo." Sorri sem mostrar os dentes. Ele não era o culpado. O problema era um sistema familiar que havia decidido, sem qualquer base real, que um filho tinha mais valor que o outro. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Não era raiva, nem despeito. Era uma determinação fria e calculada. Se eu tinha menos valor para minha família, precisaria provar meu valor para mim mesma. Guardei o vale-transporte na gaveta. Era humilhante, mas seria útil. E ao contrário do que todos pensavam, eu não era apenas uma sonhadora. Eu era uma realizadora que eles simplesmente haviam escolhido não enxergar. O que ninguém na minha família sabia é que aquele vale-transporte acabaria sendo o começo de tudo. Enquanto guardava o envelope na gaveta, notei um anúncio de jornal que havia recortado semanas antes.
Startup de tecnologia busca estagiários. Conhecimento em Excel e disposição para aprender. Horário flexível. Já havia enviado meu currículo, mas não comentei com ninguém em casa. Talvez porque já pressentisse a reação desanimadora que receberiam. Tecnologia não é coisa para moças, meu pai certamente diria. Assim como havia dito quando manifestei interesse em fazer um curso de programação aos 15 anos. 3 dias depois do jantar desastroso, recebi uma ligação. A voz do outro lado era jovial, quase entusiasmada demais. Clara, aqui é da Evolve Data. Lemos seu currículo e gostaríamos de conversar com você sobre a vaga de estágio. A entrevista seria naquela mesma semana. Enquanto anotava o endereço, olhei para o vale transporte em minha gaveta. Pelo menos serviria para algo útil. Não contei a ninguém sobre a entrevista. Naquela manhã, me vesti com o melhor que tinha. Uma calça social preta que minha mãe havia comprado para ocasiões especiais e uma blusa branca simples. Quando saí, apenas disse que ia à biblioteca estudar. A Evolve Data ficava no 5º andar de um prédio comercial não muito impressionante. A recepção era modesta, com apenas algumas plantas e um sofá de 2 lugares. O que me surpreendeu foi o que havia além da porta de vidro. Um espaço aberto, colorido, com jovens trabalhando em mesas compartilhadas, alguns em pé, outros sentados em puffs. Não parecia nada com o ambiente corporativo que eu imaginava. A entrevista foi com Rodrigo, um homem de seus 40 anos com cabelos grisalhos nas têmporas e um sorriso sincero. Ele não parecia muito interessado no meu histórico escolar ou experiências prévias. Em vez disso, me fez resolver alguns problemas lógicos e me perguntou como eu reagiria em determinadas situações. Ao final, veio a pergunta que eu não esperava. Clara, estamos começando um projeto ambicioso. É arriscado, vai exigir dedicação e a capacidade de pensar fora da caixa. Não posso prometer que vamos ter sucesso, mas posso garantir que você vai aprender mais aqui em 6 meses do que aprenderia em anos de faculdade. O que você acha? Engoli em seco. Estou dentro, respondi sem hesitar. O que não disse a ele, e não diria a ninguém por muito tempo, é que Rodrigo não era apenas o fundador daquela startup. Ele havia sido aluno da minha avó no ensino médio, décadas atrás. Um aluno brilhante de uma família humilde, a quem minha avó havia emprestado livros e incentivado a seguir na área de tecnologia. Encontrei seu nome por acaso, em um dos diários da vovó que eu guardava comigo. Uma anotação simples. Rodrigo apresentou seu projeto hoje. Tem potencial para mudar o mundo da tecnologia um dia. Emprestei a ele o livro de programação avançada. Jamais saberei se ele me chamou para a entrevista por causa do meu sobrenome, se reconheceu a conexão com minha avó, ou se foi apenas coincidência. O fato é que nunca mencionei esse detalhe, nem para ele, nem para minha família. Preferi acreditar que consegui a oportunidade por mérito próprio. Saí da entrevista com uma sensação estranha no peito, uma mistura de esperança e um certo receio. O estágio pagava pouco, menos da metade do que eu precisaria para me manter na faculdade, mas oferecia algo que dinheiro nenhum poderia comprar. A chance de aprender, crescer e principalmente provar para mim mesma que eu poderia construir meu próprio futuro. Quando cheguei em casa naquela tarde, meus pais estavam na sala, discutindo como pagariam a próxima mensalidade da faculdade de Pedro. Passei direto e fui para meu quarto. Abri a gaveta, peguei o vale-transporte e o coloquei na carteira. A partir daquele momento, ele seria mais que um símbolo da minha desvalorização. Seria o bilhete para minha independência. No dia seguinte, comecei a faculdade e o estágio, sem que ninguém em casa soubesse desta última parte. Enquanto meu irmão recebia todo o apoio para se dedicar exclusivamente aos estudos, eu dividiria meu tempo entre a universidade e o trabalho. O que minha família via como minha desvantagem, eu transformaria na maior virada da minha vida. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e logo se completou 1 ano desde que comecei minha dupla jornada. Acordava às 5 horas da manhã, estudava até às 7,
Pegava o ônibus lotado usando o meu vale-transporte, que renovei com meu próprio dinheiro quando venceu, e seguia para a faculdade. Depois das aulas, ia direto para a Evolve Data, onde trabalhava até às 20 horas. Voltava para casa exausta, jantava rapidamente, muitas vezes sozinha, pois o resto da família já havia terminado de comer, e estudava mais algumas horas antes de dormir. Meus pais mal notavam minha rotina. Estavam sempre ocupados com Pedro, seus estudos, suas necessidades. Como vão as coisas na faculdade? Perguntavam ocasionalmente. Eu respondia com um bem automático, e a conversa encerrava ali. Nunca perguntaram se eu precisava de algo, se estava conseguindo acompanhar as matérias, se tinha feito amigos. Era como se para eles minha educação fosse um detalhe sem importância. Na Evolve Data, a realidade era completamente diferente. Rodrigo rapidamente percebeu que eu tinha potencial além do que a posição de estagiária exigia. Após 3 meses, me chamou para uma conversa. Clara, você tem talento para análise de dados, disse ele, mostrando na tela do computador alguns relatórios que eu havia preparado. O jeito como você identificou padrões que ninguém mais viu? Isso é raro. Aquele foi o primeiro elogio genuíno que recebi em muito tempo. Tenho uma proposta, continuou ele. Queremos desenvolver um software de análise preditiva para o mercado imobiliário. É um projeto novo, arriscado, mas com potencial enorme. Gostaria que você integrasse a equipe principal. Mas eu ainda sou estagiária. Argumentei surpresa. Títulos são apenas convenções, respondeu Rodrigo, com aquele sorriso característico. O que importa é a capacidade de fazer a diferença. E você tem isso. A proposta incluía um aumento no salário. Não era muito, mas o suficiente para que eu começasse a guardar uma pequena quantia todo mês. E participação nos lucros caso o projeto fosse bem-sucedido. Rodrigo também me ofereceu horários mais flexíveis para que eu pudesse me dedicar à faculdade. Em casa, ninguém perguntou por que eu agora chegava ainda mais tarde algumas noites. Pedro estava imerso em seus estudos de anatomia, meu pai trabalhava horas extras para pagar as mensalidades da faculdade de medicina e minha mãe estava ocupada assegurando que meu irmão tivesse todas as condições para se concentrar apenas em estudar. No segundo ano da faculdade, comecei a me destacar nas aulas de finanças e estratégia empresarial. Um professor notou meu interesse e me chamou após a aula. Clara, você tem pensado em alguma área específica para se especializar? Perguntou. Análise de mercado e investimentos. Respondi sem hesitar. Interessante. Estou orientando um projeto de pesquisa sobre novos modelos de avaliação de imóveis usando Big Data. Acho que você se encaixaria bem na equipe. Era como se o universo estivesse conspirando a meu favor. O projeto acadêmico complementava perfeitamente o trabalho que eu desenvolvia na Evolve Data. Durante o dia, aprendia os fundamentos teóricos. À noite, aplicava-os em situações reais. Foi nessa época que comecei a investir. Com o pequeno valor que conseguia economizar todos os meses, comprei minhas primeiras ações. Estudava o mercado nas madrugadas, analisava tendências, calculava riscos. Cometi erros, claro, mas aprendia com cada um deles. No final do segundo ano, o software da Evolve Data estava pronto para ser lançado. Nossa equipe havia desenvolvido um algoritmo capaz de prever com 87% de precisão a valorização de imóveis em determinadas regiões, baseado em centenas de variáveis, desde projetos de infraestrutura urbana até tendências sociais. O lançamento foi um sucesso muito além do que esperávamos. Em apenas 3 meses, grandes imobiliárias e fundos de investimento estavam usando nossa plataforma. Rodrigo, fiel à sua palavra, distribuiu os lucros entre a equipe. Minha parte não era uma fortuna, mas representava mais dinheiro do que eu jamais havia visto em minha conta bancária. Em casa, mantive tudo em segredo. Não por medo ou vergonha, mas porque havia algo reconfortante em construir meu caminho sem que ninguém soubesse, em provar para mim mesma que poderia vencer sem ajuda ou reconhecimento. No terceiro ano da faculdade,
Aconteceu o impensável. Uma das maiores empresas de tecnologia do país fez uma oferta para comprar a Evolve Data. A proposta era milionária e incluía a contratação de toda a equipe principal. Rodrigo reuniu os funcionários para discutir a oferta. "Construímos algo valioso juntos", disse ele, visivelmente emocionado. "Agora temos uma escolha a fazer: vender e seguir outros caminhos, ou continuar independentes e crescer no nosso ritmo. Votamos por permanecer independentes, mas com uma condição: abriríamos nosso capital para investidores, mantendo o controle da empresa. Foi assim que me tornei oficialmente uma das acionistas da Evolve Data. Enquanto isso, em casa, a situação financeira da minha família se deteriorava. O curso de medicina de Pedro revelou-se ainda mais caro do que o previsto. Ouvi meus pais conversando tarde da noite sobre a possibilidade de hipotecar a casa para cobrir os custos dos últimos anos de faculdade. "É só mais um sacrifício", dizia meu pai. "Quando ele se formar e começar a clinicar, tudo vai melhorar." Naquela noite, deitada na minha cama, fiz mentalmente as contas de quanto havia acumulado entre salários, participação nos lucros e investimentos. Surpreendi-me com o resultado. Não era suficiente para comprar a casa da minha família, mas era um começo promissor. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Nos próximos 2 anos, até a formatura de Pedro, eu investiria cada centavo que pudesse. Não em ações dispersas, mas em algo específico. Imóveis na região onde nossa plataforma previa maior valorização nos próximos anos. A ironia não me escapava. Enquanto meus pais se sacrificavam pela educação do meu irmão médico, eu silenciosamente construía um patrimônio usando os conhecimentos que adquiri sozinha, na faculdade que eles não valorizavam e no trabalho que desconheciam. Nunca foi sobre vingança. Era sobre provar para mim mesma que minha história não seria definida por aquele jantar em que me disseram que eu tinha menos futuro que meu irmão. Era sobre transformar um vale-transporte em um império. Os anos passaram mais rápido do que eu imaginava. Pedro estava prestes a se formar em medicina, com honras. Meus pais, apesar de endividados até o pescoço, transbordavam de orgulho. Cartões de convite para a cerimônia de formatura foram enviados para toda a família, amigos e até vizinhos. Era o grande momento que eles esperaram por 6 longos anos. "Será o dia mais importante da nossa família", repetia minha mãe a qualquer um que quisesse ouvir. Eu também havia me formado em administração 6 meses antes, mas minha cerimônia passou quase despercebida. Meu pai estava ocupado fazendo horas extras, minha mãe ajudava Pedro com os preparativos para uma prova importante, e apenas compareceram à cerimônia porque insisti. Saíram antes mesmo do coquetel, alegando cansaço. Não me importei. Naquele momento, eu já era muito mais do que uma recém-formada em administração. Era diretora de inovação da Evolve Data, que havia crescido exponencialmente nos últimos anos. Nosso software de análise preditiva para o mercado imobiliário tinha revolucionado o setor, e agora expandíamos para outros segmentos. Mais importante, meus investimentos haviam prosperado de maneira que nem eu mesma acreditava ser possível. Seguindo rigorosamente as previsões do nosso algoritmo, investi em imóveis em regiões que se valorizaram 3, às vezes 4 vezes mais que a média do mercado. Vendi no momento certo, reinvesti, diversifiquei a carteira e vi meu patrimônio crescer em progressão geométrica. Minha família não fazia ideia. Para eles, eu era apenas a filha que tinha conseguido um empreguinho em uma empresa de computador e seguia sua vida medíocre, enquanto o filho médico brilhava. Eu mantinha as aparências, dividia as despesas da casa, vivia no mesmo quarto modesto de sempre, usava roupas simples. Não por economia, mas porque ainda não era o momento certo para revelar quem eu havia me tornado. 2 semanas antes da formatura de Pedro, recebi a notícia que estava esperando há meses. Meu corretor ligou confirmando que a oferta pela casa onde morávamos havia sido aceita. Sim, eu descobri que meus pais tinham colocado a nossa casa à venda para pagar as últimas dívidas da faculdade de Pedro,
e dar entrada em um consultório para ele. O plano deles era se mudarem para um apartamento menor depois que a venda fosse concluída. Usando uma empresa de investimentos como fachada, fiz uma oferta generosa, acima do valor de mercado. Meus pais ficaram exultantes com a proposta e aceitaram imediatamente, sem fazer muitas perguntas sobre o comprador. Tudo seria finalizado uma semana após a formatura de Pedro. Eles não sabiam, mas estavam vendendo a casa para a própria filha que eles subestimaram por anos. O grande dia finalmente chegou. A cerimônia de formatura da turma de medicina seria realizada no auditório principal da universidade, seguida por um jantar de gala em um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Meus pais haviam economizado o pouco que tinham para proporcionar esse momento a Pedro. Afinal, era o filho que tinha futuro. Pela primeira vez em anos, me permiti um pequeno luxo. Comprei um vestido elegante, fiz cabelo e maquiagem em um salão de alto padrão e contratei um motorista para me levar à cerimônia. Queria estar impecável para o que estava prestes a acontecer. Quando cheguei ao auditório, meus pais mal me reconheceram. Meu pai franziu a testa ao ver o carro que me deixou na entrada. "Você está... diferente", comentou minha mãe, examinando meu vestido. "Deve ter custado uma fortuna." "É um dia especial", respondi com um sorriso enigmático. "A formatura do meu irmão merece uma celebração à altura." A cerimônia foi longa e emocionante. Pedro recebeu menções honrosas e foi chamado para um discurso como um dos melhores alunos da turma. Meus pais choravam de emoção a cada palavra que ele pronunciava. Eu também estava genuinamente feliz por ele. Pedro havia se esforçado muito e merecia aquele momento. Após a cerimônia, seguimos para o jantar no hotel. Foi lá que tudo se alinhava para o momento da revelação. A família toda reunida, os amigos mais próximos, todos celebrando o grande feito de Pedro, o médico da família. Durante o jantar, percebi como meus pais pareciam simultaneamente orgulhosos e preocupados. O orgulho vinha da conquista de Pedro, a preocupação das dívidas acumuladas e da incerteza sobre o futuro. A venda da casa seria um alívio financeiro, mas também significava abrir mão do lar onde construíram suas vidas. Pedro fez um brinde emocionado, agradecendo aos nossos pais por todos os sacrifícios. "Vocês apostaram tudo em mim", disse ele com a voz embargada. "Prometo que cada esforço, cada sacrifício valeu a pena. Vou cuidar de vocês como vocês cuidaram de mim." Todos aplaudiram. Minha mãe enxugou lágrimas. Meu pai estufou o peito de orgulho. Foi então que pedi a palavra, pegando a taça de champanhe que estava à minha frente. O salão gradualmente silenciou. Alguns pareciam surpresos. A irmã mais nova, sempre discreta, querendo fazer um brinde? "Primeiro quero parabenizar meu irmão." Comecei, olhando para Pedro com um sorriso sincero. "Seu esforço e dedicação são admiráveis. Tenho certeza que será um médico brilhante." Fiz uma pausa, sentindo o peso do momento. Mas hoje não quero falar apenas sobre a conquista dele. Quero falar sobre escolhas, oportunidades e o que significa realmente ter futuro. Vi meu pai se mexer desconfortavelmente na cadeira. Minha mãe parecia confusa. 6 anos atrás, quando Pedro foi aprovado em medicina, nossa família tomou uma decisão. Todos os recursos, todas as economias, todo o apoio seria direcionado para ele, porque ele tinha mais futuro. Um silêncio pesado pairou no ar. Alguns convidados se entreolharam, constrangidos. Para mim, restou um vale-transporte e a sugestão de que talvez eu devesse me contentar com menos, talvez um curso técnico ou um bom casamento. Percebi que o rosto do meu pai estava vermelho. Pedro olhava para o prato, visivelmente desconfortável. "Não estou aqui para recriminar ninguém", continuei, minha voz firme e controlada. "Estou aqui para anunciar que também tenho uma conquista a celebrar." Tirei da bolsa um envelope e o segurei no alto para que todos pudessem ver. "Este envelope contém algo que vai mudar a história da nossa família. E é meu presente para vocês, mamãe e papai."
Um presente que demonstra que, às vezes, o futuro vem de onde menos se espera. O clima no salão estava eletrizado. Todos os olhares convergiam para o envelope em minha mão, enquanto eu me preparava para revelar o segredo que guardei por tantos anos. Antes de abrir este envelope, continuei, sentindo a tensão crescer no salão. Quero contar a vocês o que aconteceu comigo nos últimos 6 anos. Tomei um gole de champanhe, apreciando aquele breve momento suspenso no tempo. Enquanto Pedro cursava medicina com todo o apoio familiar, eu frequentei a faculdade de administração e trabalhei simultaneamente. Não em um emprego qualquer, como vocês imaginam, mas em uma startup de tecnologia chamada Evolve Data. Notei algumas expressões de reconhecimento no salão. A empresa havia ganhado destaque na mídia especializada nos últimos anos. Comecei como estagiária, usando aquele vale-transporte que recebi como único apoio. Em menos de 1 ano, passei a integrar a equipe principal que desenvolveu um software revolucionário para análise preditiva do mercado imobiliário. Hoje sou diretora de inovação e uma das principais acionistas da empresa. Os olhos da minha mãe se arregalaram. Meu pai parecia simultaneamente confuso e incrédulo. Durante esses anos, enquanto vocês mal notavam minha ausência em casa, eu trabalhava até tarde, estudava nas madrugadas e investia cada centavo que conseguia economizar. Segui rigorosamente as previsões do nosso próprio algoritmo para investir em imóveis que se valorizaram muito acima da média do mercado. Fiz uma pausa, olhando diretamente para meus pais. O resultado disso tudo é que, aos 23 anos, eu me tornei milionária. Um murmúrio percorreu o salão. Vi o queixo do meu pai cair, enquanto minha mãe levava a mão à boca em choque. Mas este não é o anúncio principal, continuei. O verdadeiro motivo deste brinde está dentro deste envelope. Abri o envelope lentamente e retirei de dentro dele um documento oficial com o brasão do cartório. Levantei-o para que todos pudessem ver, embora apenas os mais próximos conseguissem ler o conteúdo. Este é o registro de compra da casa onde crescemos. A casa que vocês colocaram à venda para pagar as últimas dívidas da faculdade do Pedro. A empresa que fez a oferta generosa acima do valor de mercado é minha. Eu comprei nossa casa. O silêncio no salão era absoluto. Pedro estava paralisado, olhando de mim para nossos pais, que pareciam ter visto um fantasma. Mas não se preocupem, acrescentei com um sorriso. Vocês não precisam se mudar para um apartamento menor. A casa continua sendo o lar de vocês, com uma pequena diferença. Agora eu sou a proprietária. Pousei o documento na mesa e tirei da minha bolsa uma pequena caixa dourada que entreguei ao meu pai. Este é meu presente para vocês. Com mãos trêmulas, meu pai abriu a caixa. Dentro havia uma chave. É a chave da nossa casa, expliquei. A mesma chave, o mesmo lar, apenas sem dívidas, sem preocupações. Vocês podem continuar morando lá pelo tempo que desejarem, sem precisar pagar aluguel ou qualquer outra despesa relacionada ao imóvel. Minha mãe começou a chorar silenciosamente. Meu pai olhava para a chave como se não compreendesse o que estava acontecendo. Por que você faria isso? Perguntou ele finalmente, a voz quase inaudível. Depois de tudo, porque vocês são minha família, respondi simplesmente. E porque eu queria provar, principalmente para mim mesma, que eu também tinha futuro. Um futuro que construí com minhas próprias mãos. Pedro se levantou subitamente e me abraçou com força. Senti suas lágrimas molhando meu ombro. Eu não sabia, sussurrou ele. Me perdoe por não ter percebido, por não ter feito nada. Não há o que perdoar, respondi, retribuindo o abraço. Você seguiu seu sonho, eu segui o meu, apenas por caminhos diferentes. Quando nos separamos, vi que meu pai havia se levantado. Seu rosto estava diferente, não mais incrédulo ou confuso, mas profundamente envergonhado. Clara, começou ele, a voz embargada. Eu cometi o maior erro da minha vida quando disse que você tinha menos futuro. Nunca vou me perdoar por isso.
Não peço que se perdoe, pai, respondi calmamente. Peço apenas que aprenda, que nunca mais subestime alguém pelo que aparenta ser ou pelo que você acha que essa pessoa pode alcançar. Minha mãe se juntou a nós, ainda chorando. Como você conseguiu tudo isso, filha? Como fez sozinha sem que soubéssemos? Eu nunca estive realmente sozinha, respondi. Tive mentores, colegas, professores que acreditaram em mim. E tive a memória da vovó, que sempre dizia que eu iria longe. Olhei ao redor do salão. Todos estavam em silêncio, absorvendo o que acabavam de presenciar. Não era apenas a história de uma jovem que havia se tornado milionária. Era a história de alguém que havia sido menosprezada e encontrou forças para provar seu valor. Esta noite é para celebrar, concluí, erguendo novamente minha taça. Celebrar as conquistas do Pedro, que serão muitas. E celebrar também que o futuro nem sempre está onde pensamos que está. Às vezes, ele está no lugar mais improvável, como um vale-transporte nas mãos de alguém determinado. Todos ergueram suas taças, alguns com lágrimas nos olhos. Pedro estava radiante, oscilando entre orgulho e admiração. Meus pais pareciam estar vivendo uma mistura de emoções: vergonha pelo passado, orgulho pela filha que não souberam valorizar, e alívio por não perderem a casa que tanto amavam. Naquele momento, olhando para todos ao meu redor, senti que um ciclo se completava. Não era apenas sobre o dinheiro ou a casa. Era sobre finalmente ser vista, não como a filha que tinha menos futuro, mas como a mulher que havia construído seu próprio caminho, contra todas as expectativas. Na semana seguinte à formatura de Pedro, convidei meus pais para um almoço especial. Pedi que me encontrassem em um restaurante elegante no centro da cidade, o tipo de lugar que eles nunca frequentariam por conta própria, considerando caro demais para ocasiões normais. Quando chegaram, pareciam deslocados e ainda visivelmente abalados pelos eventos da formatura. Este lugar é muito sofisticado para nós, filha, comentou minha mãe, olhando nervosamente para os talheres de prata e as taças de cristal. Vocês merecem o melhor, respondi com um sorriso. Além disso, temos assuntos importantes para tratar. Durante o almoço, conversamos sobre coisas triviais. Eles queriam saber mais sobre meu trabalho, minha empresa, como eu havia conseguido investir tão bem. Respondi a tudo com calma, percebendo como estavam genuinamente interessados na minha vida pela primeira vez em anos. Após a sobremesa, coloquei sobre a mesa uma pasta de couro elegante. "O que é isso?" perguntou meu pai. "A documentação completa da casa", expliquei. "Como nova proprietária, fiz algumas mudanças que gostaria de compartilhar com vocês." Abri a pasta e retirei alguns papéis. O primeiro era um contrato de comodato. "Este documento estabelece que vocês têm o direito de morar na casa pelo resto de suas vidas, sem custo algum", expliquei, deslizando o papel para eles. "As contas de água, luz, internet e IPTU agora estão em meu nome e serão automaticamente debitadas da minha conta. Vocês não precisam se preocupar com nenhuma despesa relacionada ao imóvel." Meu pai começou a protestar, mas ergui a mão, pedindo que me deixasse continuar. "O segundo documento é ainda mais importante", disse, retirando outro papel da pasta. "Como vocês venderam a casa para pagar as dívidas que contraíram para custear a faculdade de Pedro, tomei a liberdade de verificar exatamente quanto ainda devem." Vi meu pai empalidecer. Eles haviam escondido de Pedro o verdadeiro montante das dívidas para não preocupá-lo. "O valor total, incluindo juros, é de R$ 267 mil. Continuei, olhando diretamente para meu pai. "Exatamente o valor que transferi para sua conta bancária ontem à noite." Minha mãe sufocou uma exclamação. Meu pai parecia não acreditar no que estava ouvindo. "Clara, nós não podemos aceitar", começou ele. "Já está feito", interrompi gentilmente. "As dívidas estão quitadas. Vocês não devem mais nada a ninguém." Peguei o terceiro documento da pasta. Este era especial, preparado com um cuidado particular. "Este último item é um presente para vocês", expliquei, entregando-lhes o papel. "É uma reserva para 2 semanas nas Cataratas do Iguaçu, com tudo incluído.
Hotel 5 estrelas, passagens, passeios, refeições. A viagem que vocês sempre sonharam fazer, mas nunca puderam, porque priorizaram outras coisas. Minha mãe começou a chorar silenciosamente. Meu pai olhava para os documentos, sem palavras. "Por que, Clara?" perguntou ele finalmente. "Por que está fazendo tudo isso por nós, depois do modo como te tratamos?" Tomei um gole de água, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. "Sabe, pai, quando vocês decidiram investir tudo no Pedro porque ele tinha mais futuro, vocês me deram algo muito mais valioso do que dinheiro, embora só tenha percebido isso anos depois." "O quê?" perguntou minha mãe confusa. "Vocês me deram a liberdade de construir meu próprio caminho sem expectativas. Enquanto Pedro carregava o peso de corresponder ao investimento que vocês fizeram nele, eu pude explorar, errar, aprender e crescer no meu próprio ritmo, sem a pressão de realizar os sonhos de outra pessoa." Fiz uma pausa, observando como minhas palavras os afetavam. O maior presente que recebi foi precisar provar meu valor para mim mesma, não para vocês ou para qualquer outra pessoa. Isso me fez muito mais forte e resiliente do que eu jamais seria se tivesse recebido tudo de mão beijada. Retirei da bolsa um pequeno envelope amarelo, gasto e amassado. Reconhecimento brilhou nos olhos do meu pai. Era o envelope do Vale Transporte que ele havia me dado 6 anos atrás. "Guardei isso como lembrança", disse, colocando o envelope sobre a mesa. "Não por rancor, mas como um símbolo do início da minha jornada. Aquele Vale Transporte me levou muito mais longe do que qualquer um de nós poderia imaginar." Empurrei o envelope na direção do meu pai, exatamente como ele havia feito comigo naquela noite. "Este é o meu presente final para vocês. Um símbolo para lembrá-los que o potencial está em todos nós, apenas esperando a oportunidade de florescer." Meu pai pegou o envelope com mãos trêmulas. Ao abri-lo, encontrou não o antigo Vale Transporte, mas um cartão presente de uma agência de viagens de luxo. "Para quando voltarem das cataratas", expliquei. "Para a próxima viagem que sempre sonharam, mas nunca realizaram. E a próxima depois dessa. Quero que vivam os anos que virão sem preocupações financeiras, aproveitando tudo o que a vida tem a oferecer." "Não merecemos tanto", sussurrou minha mãe. "Não se trata de merecer", respondi com suavidade. "Se trata de amar. E amar significa oferecer segundas chances, mesmo quando dói." Naquele momento, percebi que a verdadeira vingança não estava em humilhá-los ou fazê-los sentir-se culpados, embora isso certamente tivesse acontecido. A vingança mais sofisticada estava em transformar completamente a dinâmica de poder entre nós, não através de ressentimento, mas através de generosidade. Eu havia me tornado não apenas financeiramente independente, mas emocionalmente livre do julgamento que eles fizeram sobre meu potencial. E agora, ironicamente, eles dependiam da filha que tinha menos futuro para terem segurança em seus próprios futuros. Mas o mais importante, ao escolher o caminho da generosidade em vez do ressentimento, eu havia me libertado do ciclo de mágoa que poderia ter me consumido. Não perdoei porque eles mereciam perdão, mas porque eu merecia paz. Quando nos despedimos naquela tarde, meu pai me abraçou de um jeito que não fazia desde minha infância. "Você é extraordinária, Clara", disse ele com a voz embargada. "Sempre foi. Sinto muito por não ter enxergado isso antes." "Está tudo bem, pai", respondi. "Algumas pessoas precisam de um vale transporte para descobrir até onde podem ir." 3 anos se passaram desde aquele almoço revelador. Muita coisa mudou em nossas vidas. Pedro se estabeleceu como médico, abrindo sua própria clínica voltada para atendimento social, parte de sua forma de retribuir o privilégio que teve. Meus pais viajaram mais nos últimos 3 anos do que em toda a vida anterior, descobrindo juntos lugares que só sonhavam em conhecer. Quanto a mim, a Evolve Data cresceu exponencialmente. Nosso software se tornou referência mundial em análise preditiva e expandimos para outros setores além do imobiliário. Recentemente, fundei minha própria ONG, que oferece bolsas de estudo e mentoria para jovens de baixa renda
interessados em tecnologia e empreendedorismo, especialmente mulheres. Numa tarde de domingo, reunimos a família toda na casa onde crescemos. A mesma casa que comprei anos atrás. Pedro trouxe sua noiva, uma médica pediatra que conheceu durante a residência. Meus pais prepararam um almoço especial, comemorando o aniversário da minha avó, que já não está entre nós. Após a sobremesa, meu pai pediu um momento de atenção de todos. Quero propor um brinde, disse ele, erguendo sua taça. A minha filha Clara, que não apenas salvou nossa casa e nos libertou de dívidas, mas nos ensinou a lição mais importante de nossas vidas. Todos ergueram suas taças, olhando para mim. Senti um nó na garganta. Clara nos mostrou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está nos rótulos que colocamos nela, nem nas expectativas que projetamos, mas na força interior e na determinação que muitas vezes não conseguimos enxergar, continuou meu pai. Ele fez uma pausa, visivelmente emocionado. Eu cometi o erro de acreditar que podia medir o potencial dos meus filhos, de decidir quem tinha mais futuro. Que arrogância a minha! Como se o futuro fosse algo que pudéssemos prever ou controlar. Minha mãe segurou a mão dele, seus olhos marejados. Mas Clara, prosseguiu ele, em vez de nos punir por nossos erros, escolheu nos ensinar através do exemplo. Nos mostrou que, às vezes, o melhor presente que podemos dar a alguém não é abrir todas as portas para essa pessoa, mas permitir que ela encontre suas próprias chaves. Olhei ao meu redor, para as pessoas que mais amava no mundo. Apesar de toda a dor do passado, daquelas palavras que me marcaram profundamente, ele tem mais futuro? Conseguíamos estar ali, juntos, reconstruídos. Não perfeitos, mas em paz. Quando todos terminaram de brindar, pedi a palavra. Há algo que nunca contei a vocês, disse. Algo que aconteceu no dia em que recebi aquele vale-transporte. Todos me olharam curiosos. Naquela noite, depois de chorar de raiva e decepção, encontrei um dos diários da vovó. Abri em uma página aleatória e li algo que mudou minha perspectiva. Ela escreveu: o verdadeiro tesouro não é o que recebemos, mas o que construímos quando ninguém está olhando. Sorri ao lembrar daquele momento. Aquelas palavras me acompanharam durante toda a minha jornada. Eu poderia ter me entregado à amargura, à autocompaixão. Poderia ter me conformado com o papel de menos importante que me atribuíram. Mas escolhi outra via. Fiz uma pausa, olhando diretamente para cada um deles. A lição mais valiosa que aprendi é que nossas limitações frequentemente existem apenas na mente das pessoas à nossa volta, ou na nossa própria mente. O vale-transporte que recebi não era um fim, mas um começo. Não era uma sentença, mas um convite para criar meu próprio caminho. Pedro assentiu, seus olhos brilhando de admiração. Hoje, quando olho para trás, percebo que o que pareceu ser rejeição foi, na verdade, o empurrão que eu precisava para descobrir minha própria força. O que parecia ser uma porta fechada era, na verdade, um mundo inteiro esperando para ser explorado. Levantei minha taça novamente. Então, brindo a todos que um dia foram subestimados, a todos que ouviram que não tinham futuro, a todas as mulheres a quem disseram que deveriam se contentar com menos. O que os outros enxergam em você nunca definirá o que você pode se tornar. Tomei um gole e concluí. Às vezes, o maior presente que podemos receber é a liberdade de provar que estavam errados a nosso respeito. E a maior vitória não é jogar isso na cara de quem duvidou, mas mostrar a si mesmo do que realmente é capaz. Após o almoço, enquanto ajudava minha mãe na cozinha, ela me perguntou em voz baixa: você já nos perdoou completamente, Clara? Por tudo que fizemos? Parei o que estava fazendo e olhei para ela. Sabe, mãe, o perdão não é um destino, é uma jornada. Ainda há dias em que aquelas palavras ecoam na minha mente. Mas escolho, todos os dias, não deixar que o passado defina nosso presente ou nosso futuro. Abracei-a forte, sentindo seu corpo pequeno e frágil contra o meu. O importante é que aprendemos juntos que o futuro não é algo que se tem ou não tem. É algo que se constrói,
dia após dia, escolha após escolha. Mais tarde, sentada na varanda da casa onde cresci, a casa que agora me pertencia, refleti sobre toda a minha jornada, do Vale Transporte à diretoria de uma empresa de tecnologia, da filha subestimada à mulher que redefiniu o próprio destino. Se minha história tocou você de alguma forma, se você já se sentiu menosprezado ou colocado em segundo plano, quero que saiba. Seu potencial não é definido pelas expectativas dos outros. Às vezes, o que parece ser uma limitação é apenas o início de uma jornada extraordinária. Se você se identificou com esta história de superação, deixe seu comentário contando se já passou por algo parecido. Como você transformou rejeição em motivação? Como provou seu valor quando ninguém acreditava? Seu apoio com um like me ajuda a continuar compartilhando essas experiências que nos transformam e nos lembram que, muitas vezes, os maiores diamantes são aqueles que ninguém se deu ao trabalho de polir. Lembre-se sempre, não é sobre quanto dinheiro você tem no banco, mas sobre quanto valor você reconhece em si mesmo quando ninguém mais reconhece. E a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas na pessoa em que nos tornamos ao longo da jornada.